Bom dia. Welcome, bonjour, buenos dias. Estamos aqui diretamente de Biarritz, na França, com essa paisagem maravilhosa. Acabei de acordar. Agora eu vou pra praia. Praia que se chama Milady, o nome da praia, Milady, o nome da praia. Esse aqui é o hotel que nós estamos, muito bonito e barato também, recomendo a todos. Ali a piscininha, só essa visão aqui maravilhosa. Agradeço a Deus por mais essa bênção na minha vida e em todo o tempo que o seu nome seja louvado. É isso aí. Bom dia a todos. Hasta luego. Bye.